Como ler livros. Autores: Mortimer J. Adler e Charles Van Doren. O Guia Clássico para a Leitura Inteligente. 1. A leitura, arte e atividade. Este livro almeja não apenas leitores, mas todos aqueles que desejam se tornar leitores. Foi escrito especialmente para leitores de livros. No entanto, o público-alvo não são as pessoas que desejam apenas ler, mas as pessoas que desejam crescer intelectualmente enquanto leem. Por leitores, referimos-nos às pessoas que ainda estão habituadas a obter a maior parte das informações da palavra escrita, ou seja, referimos-nos à grande maioria das pessoas inteligentes e alfabetizadas. Evidentemente, não são todas. Antes do advento do rádio e da televisão, algumas informações eram obtidas oralmente, ou até mesmo através de simples observações. Porém, as pessoas inteligentes e curiosas não se contentavam com isso. Elas sabiam que tinham de ler, e lia. Muita gente, hoje em dia, acha que a leitura já não é tão necessária quanto foi no passado. O rádio e a televisão acabaram assumindo as funções que outrora pertenciam à mídia impressa, da mesma maneira que a fotografia assumiu as funções que outrora pertenciam à pintura e às artes gráficas. Temos de reconhecer, é verdade, que a televisão cumpre algumas dessas funções muito bem. A comunicação visual dos telejornais, por exemplo, tem impacto enorme. A capacidade do rádio em transmitir informações enquanto estamos ocupados, dirigindo um carro, por exemplo, é algo extraordinário, além de nos poupar muito tempo. No entanto, é necessário questionar se as comunicações modernas realmente aumentam o conhecimento sobre o mundo à nossa volta. Talvez hoje saibamos mais sobre o mundo do que no passado. Dado que o conhecimento é pré-requisito para o entendimento, trata-se de algo bom. Mas o conhecimento não é um pré-requisito tão importante ao entendimento quanto normalmente se supõe. Não precisamos saber tudo sobre determinada coisa para que possamos entendê-la. Uma montanha de fatos pode provocar o efeito contrário, isto é, pode servir de obstáculo ao entendimento. Há uma sensação, hoje em dia, de que temos acesso a muitos fatos, mas não necessariamente ao entendimento desses fatos. Uma das causas dessa situação é que a própria mídia é projetada para tornar o pensamento algo desnecessário, embora, é claro, isso seja apenas mera impressão. O ato de empacotar ideias e opiniões intelectuais é uma atividade a qual algumas das mentes mais brilhantes se dedicam com grande diligência. O telespectador, o ouvinte, o leitor de revistas, todos eles se defrontam com um amálgama de elementos complexos, desde discursos retóricos minuciosamente planejados até dados estatísticos cuidadosamente selecionados, cujo objetivo é facilitar o ato de formar a opinião das pessoas com esforço e dificuldade mínimos. Por vezes, no entanto, o empacotamento é feito de maneira tão eficiente, tão condensada, que o telespectador, o ouvinte ou o leitor não conseguem formar sua opinião. Em vez disso, a opinião empacotada é introjetada em sua mente mais ou menos como uma gravação é inserida no aparelho de som. No momento apropriado, aperta-se o play e a opinião é tocada. Eles reproduzem a opinião sem terem pensado a respeito. Parte 1. As dimensões da leitura. Leitura ativa. Conforme dissemos no início, vamos nos concentrar sobretudo no desenvolvimento da habilidade de ler livros, mas as regras que iremos esboçar, se cumpridas a contento, também podem ser aplicadas a qualquer mídia impressa: jornais, revistas, panfletos, artigos, ensaios e até mesmo informes publicitários. Dado que toda leitura consiste em uma atividade, então toda leitura tem de ser ativa. A leitura totalmente passiva é algo impossível, afinal, não conseguimos ler com os olhos paralisados e com a mente adormecida. Por conseguinte, ao compararmos a leitura ativa com a leitura passiva, nosso objetivo será mostrar que a leitura pode ser mais ou menos ativa, e, ademais, que quanto mais ativa, tanto melhor. Quanto maior a extensão e o esforço na leitura, tanto melhor será o leitor. Quanto mais o leitor exigir de si próprio e do texto que estiver lendo, tanto melhor ele será. Falando em sentido estrito, embora não exista leitura absolutamente passiva, muitas pessoas pensam que a leitura e a audição são totalmente passivas quando comparadas com atividades obviamente ativas, como a escrita e a fala. O escritor e o falante têm de se esforçar em suas atividades, ao passo que esforço semelhante não é requerido pelo ouvinte ou pelo leitor. Leitura e audição são consideradas comunicações receptoras,
ao passo que escrita e fala são consideradas comunicações transmissoras. O erro está em supor que uma comunicação receptora é como receber um tapa, um legado, um julgamento no tribunal. É justamente o contrário, o leitor ou ouvinte são como o apanhador, catcher, num jogo de beisebol. Apanhar a bola, assim como arremessá-la ou rebatê-la, também é uma atividade. O arremessador, pitcher, e o rebatedor, bater, são aqueles que transmitem, no sentido de que sua atividade dá início ao movimento da bola. O apanhador, catcher, e o jogador que intercepta a bola, fielder, são os receptores, no sentido de que sua atividade dá fim ao movimento da bola. Ambos são ativos, embora as atividades sejam diferentes. A única coisa passiva no jogo é a bola. Enquanto o elemento inerte é movimentado, ou parado, os jogadores são os elementos ativos que lhe imprimem movimento, seja arremessando, seja rebatendo ou apanhando. A analogia com a escrita e a leitura é quase perfeita. Aquilo que é escrito e lido, a exemplo da bola, é o objeto passivo comum às duas atividades, já que são elas que iniciam e terminam o processo. Levemos adiante essa analogia. A arte de apanhar é a técnica de apanhar qualquer tipo de arremesso, bolas rápidas, bolas em curva, bolas lentas, bolas com efeito, etc. Similarmente, a arte de ler é a técnica de apanhar qualquer tipo de comunicação. É importante notar que o arremessador, pitcher, e o apanhador, catcher, só serão bem-sucedidos caso cooperem entre si. A relação entre escritor e leitor é parecida. O objetivo do escritor é ser apanhado, embora às vezes pareça ser exatamente isso que ele não quer. A comunicação eficaz ocorre quando aquilo que o escritor quer que seja recebido de fato seja pelo leitor. A técnica do escritor e a técnica do leitor convergem para um objetivo comum. Contudo, temos de reconhecer que há vários tipos de escritores, assim como há vários tipos de arremessadores. Alguns escritores têm excelente domínio sobre o que fazem, eles sabem exatamente o que querem transmitir, e o fazem com grande precisão. Eles são mais fáceis de apanhar do que um escritor selvagem, isto é, um escritor sem domínio de bola. Há um aspecto em que a analogia falha. A bola é uma unidade simples. Ou ela é completamente apanhada, ou não é. Um texto, porém, é um objeto complexo, ele pode ser apanhado mais ou menos completamente, desde uma ínfima parte até a totalidade daquilo que o escritor tensionava transmitir. A quantidade que o leitor conseguir apanhar dependerá diretamente de sua dedicação à leitura da técnica que aplicar nos diversos atos mentais envolvidos. No que consiste a leitura ativa? Tocaremos neste assunto várias vezes ao longo do livro. Por enquanto, basta dizer que, a partir de um mesmo texto, cada pessoa lerá melhor ou pior que a outra. Isso ocorre em função do grau de atividade que cada um aplicar à leitura, e, ademais, ao desempenho particular em cada ato envolvido nessa leitura. As duas coisas estão relacionadas. A leitura é uma atividade complexa, assim como a escrita, e consiste em vários atos individuais. Por sua vez, todos esses atos devem ser diligentemente desempenhados a fim de ocorrer uma boa leitura. Quanto melhor uma pessoa conseguir desempenhá-los, tanto mais estará habilitada a ler. Os objetivos da leitura: ler para se informar e ler para entender. Você tem uma mente. Ora, suponhamos que você também tenha um livro, e que deseje lê-lo. O livro consiste em palavras escritas por alguém cujo objetivo é comunicar algo a você. O seu sucesso na leitura será diretamente proporcional àquilo que aprendeu do que o autor quis lhe transmitir. Ora, isso é muito simples. A razão para esse fenômeno é que há duas relações possíveis entre sua mente e o livro, e não apenas uma. Essas duas relações são facilmente exemplificadas por dois tipos possíveis de leitura. Vejamos. Temos o livro, e temos sua mente. À medida que lê, ou você entende perfeitamente tudo o que o autor tem a dizer, ou não. Se entende, talvez você tenha absorvido apenas informações, mas não necessariamente tenha progredido em entendimento. Se o livro lhe é perfeitamente inteligível, do começo ao fim, então o autor e você são como mentes fabricadas a partir do mesmo molde. Os símbolos impressos nas páginas seriam meras expressões do entendimento que já lhes era comum antes mesmo de vocês se conhecerem. Contemplemos a segunda alternativa. Você não entendeu o livro perfeitamente. Consideremos ainda que você entendeu o suficiente para saber que não entendeu tudo,
o que, infelizmente, não é sempre o caso. Você sabe que o livro tem mais a dizer e, por conseguinte, que o livro contém algo que pode aumentar seu entendimento. O que fazer? Você pode entregar o livro a outra pessoa, na esperança de que ela possa ler melhor que você, mostrando a ela os trechos que incomodam. Ela pode ser uma pessoa viva ou outro livro. Ou ainda você pode decidir que os trechos que estão além da sua capacidade de compreensão não são realmente importantes. Nos dois casos, você não está lendo da maneira exigida pelo livro. A solução é uma só. Sem nenhuma ajuda externa, você tem de se dedicar melhor ao livro. Contando somente com o poder da sua mente, você tem de operar os símbolos que estão diante de você a fim de elevar-se do estado de entendimento inferior ao estado de entendimento superior. Essa elevação consiste em uma leitura criteriosa, o tipo de leitura que todo livro desafiador merece. Assim sendo, chegamos ao ponto em que somos capazes de definir, em linhas gerais, o que é a leitura ativa. É o processo por meio do qual a mente se eleva por conta própria, isto é, sem mais nada com o que operar a não ser os símbolos contidos no livro. A mente deixa de entender menos e passa a entender mais. As operações técnicas que tornam possível tal elevação são os diversos atos que compõem a arte de ler. Esse tipo de empenho intelectual pode lembrar, à primeira vista, o daquele sujeito que tenta sair da areia movediça por meio dos próprios esforços. Mas não é bem assim. Obviamente, trata-se de um tipo de leitura muito mais ativa e exigente, que engloba não apenas mais atividades como também técnicas mais apuradas. Também é óbvio que as coisas mais difíceis de ler, que, por conseguinte, são destinadas aos melhores leitores, são exatamente aquelas que exigirão e merecerão esse tipo de leitura ativa. A diferença entre ler para se informar e ler para entender é ainda mais profunda. Vamos tentar nos aprofundar um pouco mais no assunto. Teremos de contemplar ambos os objetivos, uma vez que a linha que os separa é por vezes nebulosa. À medida que conseguirmos distinguir entre esses dois tipos de leitura, empregaremos a palavra leitura em dois sentidos distintos. O primeiro sentido, ler para se informar, é o mais comum. É o que ocorre quando lemos jornais, revistas, ou qualquer coisa que nos seja imediatamente inteligível, de acordo com nossa capacidade e talento. Essas leituras aumentam nosso estoque de informações, mas são incapazes de aumentar nosso entendimento, já que este permanece inalterado. Caso contrário, teríamos sentido certa inquietação, certa perplexidade, pelo contato com algo que está acima de nossa capacidade de compreensão, contanto que tenhamos sido honestos e atentos. O segundo sentido, ler para entender, é aquele em que a pessoa tenta ler algo que em princípio não entende completamente. Nesse momento, a coisa a ser lida é melhor ou maior que o leitor. O autor está comunicando algo que poderá aumentar o entendimento do leitor. Tal comunicação entre desiguais tem de ser algo possível sob pena de ninguém nunca aprender nada com ninguém, seja oralmente, seja por escrito. Quando dizemos aprender, referimos-nos ao processo de entender mais, e não ao processo de lembrar mais informações do mesmo grau de inteligibilidade das demais informações que você já possui. Não há nenhuma dificuldade intrinsecamente intelectual em absorver novas informações ao longo da leitura, se tais informações forem do mesmo tipo daquelas que você já sabe. A pessoa que conhece alguns fatos da história e os entende sob certo ponto de vista poderá, sem maiores dificuldades, se informar sobre mais fatos ainda sem necessariamente alterar seu ponto de vista. Mas suponha que você esteja lendo um livro de história cujo objetivo não seja apenas fornecer mais fatos, mas que procure lhe dar um entendimento novo, quem sabe, revelador, sobre todos os fatos que você conhece. Suponha que esse livro disponha de um entendimento superior em relação àquele que você possuía antes de começar a lê-lo. Se você conseguir absorver esse entendimento superior, então terá lido no segundo sentido. Você realmente se elevou pelas suas próprias forças, embora, evidentemente, de maneira indireta, já que a elevação só foi possível por causa do escritor que tinha algo a lhe ensinar. Quais são as condições para que esse tipo de leitura, ler para entender, aconteça? Há duas. Em primeiro lugar, deve haver uma desigualdade inicial de entendimento. O autor deve ser superior ao leitor em entendimento, no sentido de que seu livro deve ser capaz de transmitir de forma legível os insights que supostamente faltam ao leitor. Em segundo lugar, o leitor deve ser capaz de superar parcial ou totalmente essa desigualdade, quase nunca totalmente,
mas sempre se aproximando da igualdade com o autor. Quanto mais próximo estiver da igualdade, tanto mais clara será a comunicação entre ambos. Em suma, só podemos aprender com nossos superiores. Temos de saber quem são eles e como aprender com eles. A pessoa que souber como aprender com eles terá dominado a arte de ler, no sentido especial que damos a essa expressão neste livro. Qualquer pessoa que saiba ler provavelmente tem alguma habilidade em ler dessa maneira. Mas todos nós, sem exceção, somos capazes de aprender a ler melhor e, aos poucos, a tirar cada vez mais proveito de livros mais recompensadores. Não estamos aqui querendo dar a impressão de que os fatos, informações, e os insights, entendimentos, sejam coisas sempre facilmente distinguíveis entre si. Ademais, admitamos desde já que a mera enunciação de fatos pode levar, por si só, a um entendimento melhor sobre eles. No entanto, o ponto que queremos deixar bem claro é que este livro é sobre a arte de ler para entender. Felizmente, uma vez que tenha aprendido essa arte, ler para se informar será algo praticamente automático. No entanto, há evidentemente outro objetivo para a leitura, além de se informar e entender, trata-se de ler para se divertir. Este livro, porém, não se ocupará desse tipo de leitura, uma vez que se trata da leitura menos exigente possível, a que exige menos esforço. Ademais, não há regras para ela. Qualquer pessoa que seja alfabetizada sabe como ler para se divertir. Em verdade, todo livro que pode ser lido para entendimento ou informação provavelmente também pode ser lido para entretenimento, da mesma maneira que um livro que seja capaz de melhorar nosso entendimento também é capaz de ser lido apenas para extrair-lhe as informações que contém. Zero inverso não é verdadeiro. Não é verdade que todo livro que possa ser lido para entretenimento também pode ser lido para entendimento. Também não é nossa intenção que você jamais leia um livro para se divertir. A questão é que se você deseja ler um livro para melhorar seu entendimento, então podemos ajudar. O assunto deste livro é, portanto, a arte de ler bons livros com o objetivo de entendê-los. Leitura é aprendizado, a diferença entre ensino e descoberta. Obter informações é aprendizado, assim como é aprendizado entender aquilo que não se entendia antes. Mas há uma diferença importante entre esses dois tipos de aprendizado. Informar-se é simplesmente saber que algo é um fato. Esclarecer-se é saber, além de que algo é um fato, do que se trata esse fato, porque ele é assim, quais as conexões que possui com outros fatos, em quais aspectos são iguais, em quais aspectos são diferentes, etc. Essa distinção é similar à diferença entre ser capaz de se lembrar de algo e ser capaz de explicar algo. Se você é capaz de se lembrar o que o autor escreveu, você aprendeu alguma coisa com a leitura. Se o que ele escreveu é verdade, você terá aprendido alguma coisa sobre o mundo. Contudo, não importa se o que aprendeu é um fato sobre o livro ou um fato sobre o mundo, você aprendeu apenas informações, caso tenha exercitado apenas sua memória. Você não foi esclarecido. O esclarecimento só ocorre quando, além de saber o que o autor escreveu, você também sabe o que ele quis dizer com o que escreveu e por que escreveu o que escreveu. É evidente, portanto, que você também deve ser capaz de se lembrar do que o autor escreveu, além de saber o que ele quis dizer com o que escreveu. Estar bem informado é pré-requisito para ser esclarecido. Porém, a questão é não se contentar em estar bem informado. Montaigne falava de uma ignorância abecedariana que precede o conhecimento, e uma ignorância doutoral que se segue ao conhecimento. A primeira ignorância é a do analfabeto, isto é, do sujeito incapaz de ler. A segunda ignorância é a do sujeito que leu muitos livros, mas os leu de maneira incorreta. Alexander Papio chamava, com justiça, de livrescos estúpidos, literatos ignorantes. Na história, sempre houve ignorantes alfabetizados, isto é, pessoas que leram muito, mas leram mal. Os gregos tinham um nome especial para essa estranha mistura de aprendizado e estupidez, um nome que pode ser aplicado aos literatos ignorantes de todas as eras. Eles chamavam esse fenômeno de sofomania. Para que evitemos esse erro, o erro de que ler muito e ler bem são a mesma coisa, devemos contemplar a distinção entre tipos de aprendizado. Essa distinção exerce grande influência na arte de ler e na relação com a educação em geral. Na história da educação, encontramos frequentemente a distinção entre ensinar e descobrir. O ensino ocorre quando uma pessoa instrui outra oralmente ou por escrito. No entanto,
é possível adquirirmos conhecimento sem sermos ensinados. Se não fosse assim, se todo professor tivesse de ser previamente ensinado em tudo que posteriormente ensina, não haveria aquisição de conhecimento. Por conseguinte, tem de haver a descoberta, ou seja, tem de haver um processo no qual se aprenda por pesquisas, investigações, reflexões, sem a ajuda de ninguém. A descoberta está para o ensino assim como o aprendizado sem professor está para o aprendizado com professor. Nos dois casos, há aprendizado. Seria um erro crasso supor que a descoberta é aprendizado ativo e o ensino é aprendizado passivo. Não existe aprendizado inativo, assim como não há leitura inativa. Uma maneira melhor de tornar essa distinção mais clara é chamar o ensino de descoberta com auxílio. Sem entrar em detalhes teóricos de psicologia, parece-nos óbvio que ensinar é uma arte tão especial que, ao lado da agricultura e da medicina, guarda uma característica excepcionalmente importante. O médico consegue fazer muita coisa pelo seu paciente, mas, no final das contas, é o próprio paciente quem tem de melhorar, é ele quem tem de crescer em saúde. O fazendeiro consegue fazer muita coisa por suas plantas e animais, mas, no final das contas, são eles que têm de crescer em tamanho e excelência. De maneira similar, o professor consegue fazer muita coisa por seus alunos, mas quem tem de aprender são eles. O conhecimento só frutifica na mente deles caso o aprendizado ocorra. A diferença entre ensino e descoberta, ou entre descoberta com auxílio e descoberta sem auxílio, reside sobretudo na diferença entre os materiais sobre os quais o aprendiz opera. Quando está sendo ensinado, ou seja, quando está aprendendo com o auxílio de um professor, o aprendiz opera sobre aquilo que lhe é comunicado. Ele desempenha operações sobre o discurso, seja escrito, seja oral. Ele aprende lendo ou ouvindo. Note a estreita relação entre ler e ouvir. Se ignorássemos as diferenças entre essas duas formas de comunicação receptiva, diríamos que ler e ouvir são a mesma arte, a arte de ser ensinado. Porém, quando o aprendiz procede sem a ajuda de professores, as operações de aprendizado ocorrem sobre a natureza ou o mundo, e não sobre o discurso. As regras desse tipo de aprendizado constituem a arte da descoberta sem auxílio. Se empregássemos a palavra leitura de maneira descuidada, diríamos que a descoberta, estritamente falando, a descoberta sem auxílio, é a arte de ler a natureza ou o mundo, enquanto o ensino, ser ensinado, isto é, a descoberta com auxílio, é a arte de ler livros ou, se quiséssemos abranger a audição, é a arte de aprender a partir de discursos. Mas e o pensamento? Se pensamento quer dizer usar a mente para adquirir conhecimento ou entendimento, e se ensino e descoberta são as únicas maneiras de adquirir conhecimento, então pensar é algo que sempre acontece durante essas duas atividades. Temos de pensar enquanto lemos e ouvimos, assim como temos de pensar enquanto investigamos. Naturalmente, os tipos de pensamento são diferentes, assim como são diferentes os dois tipos de aprendizado. A razão pela qual a maioria das pessoas considera o pensamento como algo mais estreitamente relacionado à pesquisa do que ao ensino é que se supõe erroneamente que leitura e audição sejam atividades fáceis. É provavelmente verdade que pensamos menos quando lemos para nos informar ou para nos divertir do que quando nos esforçamos para descobrir algo. São os tipos de leituras menos ativos que existem. Porém, isso não é verdade no que se refere à leitura ativa, ao esforço para entender. Ninguém que tenha empreendido esse tipo de leitura diria que se trata de uma atividade fácil. Pensar é apenas parte integrante da leitura. É necessário que os sentidos e a imaginação entrem em cena, é necessário observar e lembrar e, se algo não puder ser observado ou lembrado, deve ser construído imaginativamente. Porém, há uma tendência a superestimar o papel dessas atividades em detrimento do aprendizado pela leitura ou audição. Por exemplo, muitas pessoas acham que, embora o poeta tenha de usar a imaginação para escrever um poema, elas mesmas não precisam usá-la para lê-lo. Em suma, a arte de ler engloba todas as habilidades que são utilizadas na descoberta sem auxílio: observação apurada, memória rápida, imaginação fértil, é claro, intelecto devidamente treinado para análises e reflexões. Afinal, ler também é descobrir, com ajuda, é verdade. Professores presentes e ausentes. Até aqui, consideramos leitura e audição como atividades equivalentes ao aprendizado com professores. Até certo ponto, é verdade. Ambas são vias de ensino,
e ambas exigem que esse esteja treinado na arte de ser ensinado. Ouvir uma série de palestras é, de certa maneira, como ler um livro, ouvir um poema é como lê-lo. Muitas regras que esboçaremos neste livro poderão ser aplicadas nessas atividades. Todavia, há bons motivos para que enfatizemos a leitura e deixemos a audição em segundo plano. A razão principal é que ouvir implica aprender com o professor que está presente, ele está ali, à sua frente, ao passo que ler implica aprender com um professor que está ausente. Caso você formule uma pergunta ao professor, ele provavelmente lhe responderá. Se continuar com dúvidas, poderá poupar o trabalho de pensar e pedir mais explicações ao professor. Porém, se você formular uma pergunta ao livro, você mesmo terá de responder. Nesse sentido, o livro é como a natureza, ou o mundo. Quando você os questiona, eles lhe responderão na medida da sua própria capacidade de pensar e analisar. Evidentemente, quando o professor lhe responde algo, isso não quer dizer que você não terá de posteriormente pensar e elaborar a resposta por conta própria. Você só estará livre de pensar caso a resposta seja algo meramente factual. Mas se o que quer é uma explicação, então terá de entender a resposta por conta própria. Caso contrário, no final das contas, nada lhe terá sido explicado. Contudo, a resposta do professor acabará lhe servindo de pista, de estímulo, ele o colocará na direção certa, ao passo que o autor do livro obviamente não terá a chance de fazer o mesmo com você. Nas escolas, é comum os alunos lerem livros difíceis com a ajuda e o encaminhamento de um professor. Porém, se estamos lendo um livro difícil fora da escola, ou se o livro não faz parte da lista de leituras obrigatórias, então só nos resta o próprio livro. Assim sendo, para continuarmos a aprender e descobrir, temos de saber como fazer os livros nos ensinarem. Eis o objetivo principal deste livro.